Vamos lá, então, pessoal. Vamos começar aqui. A matéria que a gente vai começar a ver, então, vai ser integral de superfície. Tá? Eu vou definir isso aqui a partir de uma propriedade, fica mais fácil para a gente poder fazer as contas depois. Vou destacar aqui. Bom, vou colocar, então, como sendo um teorema aqui. Vou colocar uma versão resumida dele. Tá? É o seguinte, seja sigma uma superfície de equação Z igual a G de XY. Beleza. E R, sua projeção no plano XY. No plano XY. Então, resumidamente aqui. Então, a integral de superfície, a integral sobre a superfície, vou colocar a integral sobre a superfície sigma é dada por... Olha só, a integral de superfície sobre a superfície sigma, onde você tem a função aqui f de x, y, z, em relação à área, em relação à superfície, melhor dizendo, você pode calcular isso aqui a partir dessa fórmula. Em vez de utilizar essa expressão aqui, você vai utilizar essa expressão equivalente aqui. Aqui vai ter um R, aqui vai ser uma função f de x, y e g de x e y. Quer dizer que é uma função que só vai depender das variáveis x e y, vezes a raiz quadrada de dz dx ao quadrado mais dz dy também ao quadrado, mais 1, e eu vou integrar isso aqui em relação à área. Em relação à área. Parece estranho isso aqui, mas depois que a gente faz um exemplo aqui, fica bem simples, tá? Isso aqui não é bicho de sete cabeças, não. Deixa eu só frisar, então, que aqui vai começar o segundo bimestre. Beleza, então, gente. Vamos pegar um exemplo aqui. Qual vai ser a ideia da aula de hoje? Vou passar para vocês essa matéria, passo um exemplo, depois eu pego e passo uma atividade e a gente corrige na semana que vem. O exemplo é o seguinte, calcule. Esse aqui, na verdade, é o exemplo 2 da página 1150. Fala assim, calcule a integral de superfície essa aqui, vou escrever aqui no caderno. Verdade XZ. DZ. Onde sigma é a parte do plano x mais y mais z igual a 1, que fica no primeiro octante.
Tá aqui então, pessoal. Vamos entender então essa continha aqui exatamente do que ela está perguntando para a gente aqui. Então, o primeiro passo é você entender que a gente vai calcular aqui uma integral de superfície. Beleza. Quando você fala em integral de superfície, basicamente é você pegar e utilizar aquela fórmula que eu acabei de passar para vocês lá na outra página, que eu vou reescrever aqui para a gente relembrar. Que é o seguinte, ó, pelo teorema que eu passei para vocês, eu sei que a integral de superfície ela pode ser trabalhada como sendo uma integral dupla, onde você vai pegar a função que você vai ter aqui e vai colocar essa função em função de x e de y. Quer dizer que ela não vai poder ter o z, somente o x e o y. Só um minutinho aqui, deixa eu escrever errado aqui de novo. Isso aqui é x, quer dizer, a sua função não vai poder ter a variável z, somente a variável x e y. E essa conta aqui, eu vou ter que multiplicar por dz dx ao quadrado mais dz dy assim, ao quadrado mais 1 e vou integrar isso aqui então em relação à área. Parece confuso, mas não é não. Quer ver? Assim que eu pegar e substituir vai ficar bem simples. Então percebam só, eu sei que o plano em questão é esse plano aqui. Eu tenho x mais y mais z igual a 1. A primeira coisa aqui, pessoal, vai ser colocar todo mundo, colocar no caso o z em função do x e y. Logo eu posso pegar e falar o seguinte, ó, falar que esse z aqui vai ser igual a 1 menos x menos y. O detalhe todo é que essa conta aqui é o seguinte, quando você vai trocar essa expressão por essa aqui, essa conta não vai poder mais ter, no caso, a variável z, só vai poder ter a variável x e a variável y. Então, o que acontece? Se você olhar essa continha aqui, ó, ela tem um z aqui. Esse z não vai poder ser trabalhado mais aqui. Então, como é que eu vou proceder aqui? Vou fazer assim, no lugar desse z, eu vou colocar a expressão que o define, que é essa expressão que está aqui embaixo. Certo? Então, fica o seguinte, olha, vai ficar, no caso, uma integral sobre uma região R, que depois a gente vai ver quem é essa região R, de quem? De x, que multiplica o z. Quem é o z? É 1 menos x menos y. Tudo bem, pessoal? Essa primeira ideia aqui. Que multiplica a raiz de quem? Não tem um dz dx aqui? Então, se eu pegar o z e derivar em relação a x, ó, a derivada do 1 é 0, a derivada do menos x é menos 1, então fica menos 1 ao quadrado. A derivada de z em relação a y, está aqui. Derivada do 1 em relação a y é 0, do x em relação a y é 0, do z em relação a y é 1 também. Negativo. Mais esse 1 que está aqui. Isso aqui tudo vai integrar em relação à área, que depois a gente vai pegar e ajustar isso aqui. Então, essa conta vai dar o seguinte, ó. Fica x vezes 1 vai dar x, x vezes menos x dá menos x ao quadrado, e x vezes menos y dá menos xy. Dá isso aqui, vezes. Então, percebam só que aqui eu tenho menos 1 ao quadrado é 1, menos 1 ao quadrado é 1, mais 1 de novo. Se eu somar 1 mais 1, vai dar 3. Logo aqui na frente eu vou ter uma raiz de 3. Vezes quem? Vezes x menos x ao quadrado menos xy para integrar em relação à área A. Então, a primeira observação aqui é o seguinte, vamos tentar passar um pente fino aqui nessa conta. Vamos entender o que pergunta cada coisa. Percebam só, pessoal, que ele pergunta para a gente para calcular quem que é a integral de superfície, só que para calcular a integral de superfície não tem como pegar e utilizar essa fórmula aqui. Não é o ideal utilizar essa fórmula. No lugar dessa fórmula aqui, eu coloco, no caso, uma expressão equivalente, que é essa fórmula aqui. Qual que é a diferença? A diferença é que aqui você só vai ter variável x e variável y. Você não vai ter mais a variável z. E aqui aparece uma raiz. Então, por exemplo, como eu tinha x vezes z, eu peguei essa expressão aqui e coloquei o z em função do x e do y, que é o que está aqui.
Aí, no lugar desse z aqui, eu coloquei, no caso, 1 menos x menos y. Foi a primeira coisa que eu fiz aqui. Raiz, perceba que tem dz e dx. Então, fica, derivando o 1 em relação a x é 0. Derivando o menos x em relação a x dá menos 1. Por isso que ficou menos 1 aqui. Tá? Agora, depois tem um dz dy aqui. Então, derivando o 1 em relação a y é 0. Derivando o x em relação a y é 0. Derivando menos y em relação a y vai dar menos 1. Aí vai dar 1, 1 e 1. 1 mais 1 dá 3. Raiz de 3 pode ser jogado para fora. E fica, então, essa continha aqui. O foco nosso agora é calcular quem é essa integral aqui. Eu vou explicar para vocês como é que faz. Percebam só que eu vou calcular sobre uma região R. E eu não expliquei para vocês ainda quem é essa região R. Eu vou mostrar quem é essa região agora. Como é que eu faço para calcular quem é essa região? Pessoal, eu vou traçar aqui o espaço cartesiano para a gente poder pensar melhor. Aqui tem espaço cartesiano. Aí o que acontece? Esse eixo aqui é o eixo X, esse eixo aqui é o eixo Y, e esse eixo aqui é o eixo Z. O plano que foi dado para a gente lá, que é a superfície, né? A superfície sigma, ela é gerada por esse plano aqui, pelo x mais y mais z igual a 1. Gerado por esse plano aqui. Aí percebam só, como é que eu vou trabalhar daqui para frente? É importante que eu saiba como é que é esse gráfico desse plano aqui no espaço. Aí, se vocês lembrarem como é que eu procedo para poder fazer esse plano aqui, é o seguinte, eu pego duas componentes iguais a 0 e avalio o que acontece com a terceira componente. Por exemplo, se eu pegar o x e o y iguais a 0, eu vou ter z igual a 1. Então, eu sei que o intercepto desse plano aqui com o eixo z é no 1. Se eu tiver agora aqui o x e o z igual a 0, né? Se eu pegar o x e o z igual a 0, eu vou ter y igual a 1. Então, eu sei que o intercepto do eixo y também no 1. E se eu tiver o y e o z igual a 0, eu sei que vai passar no caso do x igual a 1. Vai passar aqui. Moral da história, eu traçando, né? Eu ligando esses pontos aqui. Eu ligando esses pontos aqui, eu vou ter o seguinte. Vou ter isso aqui. Vou ter isso aqui e vou ter isso aqui. Certo? E nesse caso aqui, o que vai acontecer? Essa região aqui, toda essa região aqui, vai ser, no caso, a superfície S, a superfície sigma em questão. Então, essa aqui vai ser a superfície sigma, que é dada exatamente por esse plano aqui. Quer ver? Ou seja, essa superfície toda aqui é a superfície sigma dada pelo plano aqui. A partir daí, como é que eu procedo então, pessoal? Percebam só. Se você tem a superfície sigma, para você poder calcular aquela integral que eu mostrei para vocês, tem que ter, no caso, a região R. A região R é a projeção da superfície no plano XY. Ou seja, a região R em questão vai ser esse triângulo que é formado aqui, ó, no plano XY. Eu estou destacando de vermelho. Certo? Então, isso de vermelho aqui que é a região R. Se você olhar isso aqui como sendo um plano, vamos traçar aqui o plano XY, que vai ficar mais fácil para explicar. Se eu traçar o plano XY aqui, aqui e aqui, o que acontece? Esse nosso Y aqui vale 1. Eu vou marcar o número 1 aqui. Esse nosso X aqui também vale 1. Vou marcar o número 1 aqui. Se eu pegar e ligar agora, assim, isso aqui é exatamente essa região que é a projeção dessa superfície que eu peguei e rachurei de lápis no plano XY. Então, esse triângulo aqui que eu destaquei de vermelho é essa região aqui. E vai ser, então, a nossa região R sobre a qual eu vou integrar. Aí, como é que eu procedo aqui nesse caso, pessoal? Vamos lá. Primeiramente, você pode perceber que você tem uma região triangular, que vai de 0 até 1, limitada por essa reta aqui em cima.
O primeiro passo meu vai ser calcular quem que é essa reta aqui em cima. Aí, para calcular essa reta aqui, tem várias maneiras. A maneira mais fácil é você usar determinantes. Então, por exemplo, esse ponto aqui equivale a você ter o ponto 1 do x e 0 do y. Esse ponto aqui equivale a você ter o 0 do x e o 1 do y. Jogando aqui no determinante, eu vou ter x, y, 1 e 0, que é o primeiro ponto, e depois o ponto 0 e 1 aqui. Assim, assim. Eu vou reescrever as duas colunas que estão aqui para frente. Vou traçar as diagonais. Assim. E vou resolver, que aí eu consigo achar quem é, então, essa linha vermelha aqui. Olha só, x vezes 0 dá 0. Então, essa primeira componente aqui vai ser 0. Y vezes 1 dá y vezes 0, volta a ser 0. 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Aí, subindo, quando eu subir aqui, vai ficar 0. Então, fica menos 0. Porque ó, 0 vezes 0 é 0, que multiplicar 1 dá 0. Logo, fica, então, menos 0. Depois, 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes x dá x. Fica menos x. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes y é y, fica então menos y, tudo igual a 0. Moral da história, isolando o y no primeiro membro, eu vou ter menos y igual a x menos 1. Multiplicando aqui por menos 1, y igual a menos x mais 1. Logo, essa linha aqui é exatamente essa expressão que eu obtive aqui embaixo. Vocês estão entendendo? Vocês estão conseguindo aí acompanhar mais ou menos? De qualquer forma, depois eu vou postar isso aqui no YouTube, tá? Eu vou mandar o link para vocês, de qualquer forma, tá bom? Vamos lá, então. Qualquer coisa, podem perguntar. Bom, para continuar aqui, pessoal, lembra que então a gente vai ter a seguinte integral. Tinha uma integral dupla de quem? Tinha lá um x, deixa eu só lembrar quem que era a integral aqui. Tinha um raiz de 3 aqui na frente. Tinha x menos x ao quadrado menos x y. É o que eu tinha na conta lá. Então, vamos lá. Vou fazer o seguinte, vou colocar logo os limites aqui que eu acho que é prudente. Fazer logo essa conta de uma vez. Essa integral aqui, pessoal, se você quiser retomar o conteúdo do cálculo 3, é uma integral do tipo 1. Que é quando você fixa o x e deixa o y variar. Então, se você olhar aqui no nosso plano cartesiano, esse, ó, o meu x está indo de onde? De 0 até 1. Então, o primeiro limite aqui, os primeiros valores aqui desse limite aqui do integrando vai de 0 até 1. Por sua vez, o valor do y, olha, essa região aqui é a nossa região R. Essa região R aqui, então ela está indo de onde? Do y igual a 0, que é isso aqui, até o y igual a menos x mais 1, que ela pega desse ponto até essa reta aqui, que é dada por essa expressão, que foi o que nós calculamos aqui via determinante. Como aqui é do tipo 1, então, primeiramente, vou integrar em relação a y, depois vou integrar em relação a x. Essa conta aqui que vai dar, pessoal. Vai dar um pouco de trabalho, mas é isso. Tem nada muito fantástico, não. Vamos lá. A primeira integral vai ser em relação a quem? A y. Se eu vou integrar em relação a y, então fica xy menos x ao quadrado y e menos x y ao quadrado sobre 2, porque eu estou integrando em relação a y, então, no caso, a gente acaba repetindo o x. Ó. Integral do x em relação a y é xy, aqui fica x ao quadrado y, e aqui xy
y² sobre 2. Isso aqui vai de 0 até 1 menos x. Bom, vamos finalizar a continha aqui, então. Uma vez que eu calculei a integral, vou pegar, no caso, cada valor, esse e esse aqui, e substituir aonde? No y, já que a nossa integral foi em relação a y. É nele que substituo. Então, fica a raiz de 3. Ó, fica x vezes quem? 1 menos x. Menos x² que multiplica quem? 1 menos x. Esse 2 aqui, gente, eu deixei ele quieto aqui. De x que multiplica 1 menos x² assim. E eu vou integrar isso aqui em relação a x na sequência. Então, percebam aqui, olha, que eu substituí. No lugar desse y, eu coloquei 1 menos x. No lugar desse y também. No lugar desse y também coloquei 1 menos x. É claro que teria o zero. Mas se eu colocar o zero aqui, o zero aqui e o zero aqui, vai dar zero mesmo. Por isso que eu peguei e ignorei a questão da substituição pelo zero. Aqui vai dar o próprio zero mesmo. Continuando essa continha aqui, ó. X vezes 1 é x. X vezes menos x é menos x². Menos x que multiplica 1 dá menos x². Menos x que multiplica menos x dá mais x o quê? Ao cubo. Depois, desenvolvendo aqui, gente, ó. Aqui vai dar um produto notável, que é o quadrado do primeiro termo. 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado aqui do segundo termo. Certo? Vamos lá, vamos desenvolver isso aqui ainda, que depois dá para a gente poder calcular a integral resultante aí. Olha só, vou deixar o x aqui. x² com x², pessoal, vai dar menos 2x². Depois, mais x². Depois, ó, menos. Aqui, quer ver? Fica 1 sobre 2, ó. X vezes 1 dá x. Esse menos com esse menos fica mais. 1 sobre 2x que multiplica 2x, o 2 corta com 2, vai ficar x vezes x, x². Depois, esse menos com esse mais fica menos. 1 sobre 2 o quê? X com x², x². Eu acho que vale a pena, antes de pegar e calcular a integral, ainda juntar os termos que forem semelhantes. Quer ver? Que tem algumas coisas semelhantes. Aí a conta fica mais compacta depois. Por exemplo, esse x, com esse menos 1 sobre 2x aqui, fica 1 menos meio, vai dar meio positivo. Então, o que eu fiz aqui no início foi juntar esses dois aqui, ó. Esse com esse aqui. Tá? Depois, esse menos 2 com esse x² com esse x² aqui, dá para juntar também. Fica menos 2 mais 1, fica menos x². Por fim, aqui, gente, ó, esse vou juntar com esse aqui. 1 menos meio também dá meio. x². A próxima etapa aqui é calcular essa integral aqui. Essa integral não é tão difícil, que é basicamente uma integral em relação a x. Isso, isso e isso. Então, olha só, a gente calculando essa integral em relação a x, o que vai acontecer? A integral de x em relação a x é x² sobre 2. Então, fica x². Ah, mas já tem um 2 aqui. Então, vira x² sobre 4. Menos x³ sobre 3. E aqui, ó, a integral de x² é quem? É x² sobre 4. Como já tem um 2 aqui, vai ficar x² sobre 8. Porque, ó, daria 4, né, o denominador. Como já tem um outro denominador aqui, que é 2, fica 2 vezes 4, 8. E essa integral vai de 0 até 1. Eu vou aproveitar, pessoal, esse cantinho aqui para a gente poder colocar a resposta aqui, fica melhor. Aqui eu vou substituir. Se eu substituir pelo 1, fica 1 dividido por 4,
menos 1 dividido por 3, mais 1 dividido por 8, que dá 1 sobre 24. Então, fica assim, raiz quadrada de 3, que multiplica 1 sobre 24, que é raiz de 3 sobre 24. Pessoal, o que vocês acharam dessa primeira conta? Vocês estão me ouvindo, talvez? Você quer fazer algum comentário? Professor, Fala, Gilson. tudo ok por enquanto, eu só perdi a parte do teorema, mas você disse que vai postar no YouTube, então eu acho que isso não é um problema. Não. Essa conta aqui, vocês percebem que é uma conta exacerbadamente grande. Mas é uma conta que ela segue uma lógica aí. Então, depois vocês tentem dar uma olhada, pessoal. Se tiver depois alguma dúvida, tá? Vocês podem pegar e me questionar de novo, tá bom? Que é uma conta que eu admito que é uma conta bem grande. Bom, é isso. Deixa eu fazer então mais uma conta aqui com vocês. Quer ver? Seria o exemplo 3 da página subsequente aqui. Exemplo 3. Ele pede para a gente calcular aqui, né, essa integral aqui. Só vou colocar o número da página, que seria a página 1151. Tá? Ele pede para calcular a integral de superfície, que é essa integral que eu estou escrevendo aqui, de y ao quadrado mais y ao quadrado vezes z ao quadrado, sobre a superfície, onde, nesse caso, a superfície sigma, ela acaba sendo o cone Z dado por raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Compreendida entre os planos z igual a 1 e z igual a 2. Pessoal, olha só, deixa eu falar uma coisa. Vocês sabem que o Zoom ele permite, no caso, 40 minutos gratuitos, né? Depois você tem que pegar e reiniciar. Ele já me deu uma mensagem aqui que só faltam 9 minutos. Deixa eu pegar e parar essa aula aqui e vou reiniciar outra logo de imediato, para poder dar tempo de fazer esse exemplo 3 aqui. Então, vou fechar e já vou reiniciar logo outra, tá?